Oi, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu vou ler a palavra de Deus em Ezequiel 37, 1 em diante. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estava completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que dei atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculos e os cobrirei de pele, porém respirações dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi o barulho. Era os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respirações no corpo. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que viva de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército enorme. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Eu vou tirá-los para fora e ali ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e o farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor que falei. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor querido, Senhor amado, vem pedindo ao Senhor para revelar os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, ó Deus. Estamos sedentes de Ti, ó Deus. Estamos precisando, Senhor, da Tua palavra, da Tua revelação. Estamos precisando da Tua ajuda, ó Deus. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, papai. Precisamos desse socorro precioso na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa parentela, ó Deus. Visita, Senhor, meu Deus, o oculto escondido na nossa família, papai.
na nossa casa, em todos os lugares, Senhor, que nós for, no nosso trabalho, e vai tirando, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, toda morte espiritual, morte física, emocional, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, toda obra de macumba, Senhor, toda invenção do adversário contra a nossa vida, Senhor, contra a vida das crianças, Senhor, contra a nossa nação, o nosso Brasil, ó Deus, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, assim seja, amém. Essa palavra de Deus, ela é muito linda, ela mostra, né, a revelação que o Senhor, a visão que o Senhor deu a Ezequiel. Era um vale cheio de ossos secos. E o Senhor pegou e mostrou para ele que através de Deus tudo pode acontecer. O Senhor tem o poder, né, de trazer vida aquilo que já morreu há muito tempo. Eu não sei o que de você tem morrido, se é seus sonhos, seus planos, seus projetos. Mas Deus, ele tem o poder de trazer à vida tudo aquilo que parece que está um osso seco. Aquele povo de Israel estava vivendo assim. Estava se sentindo os ossos secos. Pessoas sem vida, sem esperança, sem alegria. E o nosso Brasil, que Deus venha dar esperança, alegria, vida para cada um de nós, para a nossa parentela, e que Deus possa trazer alegria dentro de nós, pois a palavra dele diz que o choro dura uma noite, uma alegria vem pela manhã. E também a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Jeremias 29:11 também a palavra do Senhor diz: só eu sei os planos que tenho para você, só eu conheço os planos que tenho para você. É planos de paz e não do mal, é um futuro cheio de esperança. O Senhor nos promete um futuro cheio de esperança, mas para nos dar um fim que nós desejamos. Às vezes a gente quer um futuro cheio de esperança, mas nós desejamos acontecer coisas piores na nossa vida. A gente temos que fazer como Ezequiel lá, Deus usou ele para ser um profeta, para profetizar num vale de ossos secos. E às vezes na nossa casa a gente sente que está como uma terra seca, como diz o hino, né? Fala: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Mas a gente tem que pedir Deus para abrir o céu. O hino fala: abre o céu, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva fluir, deixa a chuva molhar. E Jesus se apresenta como água da vida na palavra dele. Nós precisamos dessa água da vida. Que ele fala: aquele que tem sede, quando beber dessa água, nunca mais vai ter sede. E o que nós estamos precisando, eu e você, neste momento, é de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem até o Pai a não ser através dele. E que o Senhor venha nos ajudar a enxergar aquilo que ele quer para nós. Porque agora eu estava ouvindo um hino que eu meditei muito, aquele hino que fala: eu não perdi o controle. Sabe? Às vezes você pode falar assim: ah, Alcione, eu tô passando por isso, tem um parente no hospital, tô desempregado ou desempregada, tô com depressão, não sei. Mas lembra, indiferente do que você tem nessa manhã, Deus não perdeu o controle da tua vida. Você não é um acidente, você é filho, você é filha amada do Senhor. E Ele te chamou desde o ventre materno, na barriga da tua mãe, pelo seu nome e seu sobrenome. E às vezes o deserto é a escola do Senhor, não é para nos matar, não, é para nos moldar. E que Deus venha moldar nós nesse dia, que Deus venha trabalhar nas nossas fraquezas, como Ele falou para Paulo, né? Paulo tinha espinha na carne e questionou para ele, orou por 3 vezes para Deus curar. Ele falou: a minha graça te basta, pois o meu poder aperfeiçoa nas suas fraquezas. Que o poder de Deus venha aperfeiçoar nas minhas e nas suas fraquezas, meu querido, minha querida. Às vezes, nem sempre Deus vai curar aquilo que a gente pedimos Ele. Tem oração que eu faço, eu sempre escrevo. Mais ou menos em 2020 eu escrevi praticamente as mesmas coisas que eu peço hoje. E desses praticamente 3 anos que eu faço as orações parecidas, não que eu estou fazendo a mesma repetida, mas eu quero dizer que tem coisas que acabam sendo repetidas assim, principalmente mudança. Às vezes a gente tem muita dificuldade, nós às vezes julgamos muitas pessoas
pelo que elas são, pelo que elas demonstram ser. Mas não sabe a luta que a pessoa enfrenta para querer mudar, para querer ser melhor. Mas às vezes, para a gente ter uma mudança transformada, verdadeira, é conhecer a Deus, mas também Deus querer mudar a gente no tempo dele, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia eu questionei a Deus, Senhor, por que eu sou assim? Eu queria ser diferente, tá? Deus falou, um processo. Você está passando por um processo. E eu confesso para vocês que até hoje eu estou vendo esse processo. Até hoje eu não vi ainda aquilo que eu queria que Deus fizesse na minha vida. Não é em termos de dinheiro, é em termos de espiritual. Mas, como diz o Salmo 40, esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Eu creio que Ele vai me ajudar a ver as respostas, né, das orações. Meu marido às vezes fala, eu faço muito propósito. Ele fala assim, amor, quando Deus ouvir, Deus vai fazer tanta coisa sobrenatural. E eu creio. Porque é pela fé que somos salvos, é pela fé que vamos para o céu, é pela fé que cremos em Deus. É pela fé que alcançamos vitória, realizamos sonhos, planos, projetos. Porque os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Então nós temos que ter fé em Deus, que Ele vai nos ajudar a ser pessoas melhores, vai nos ajudar, né? Fazer missões. Porque está cheio de pessoas aos nossos lados, precisando de uma palavra, e às vezes a gente tem medo de falar, por a gente ter dificuldade. Eu confesso para vocês que eu acho muito mais fácil eu ler a palavra de Deus sem precisar de gravar, só de sair minha voz, por causa da minha dificuldade, a minha dificuldade nos olhos. Tem coisa que os olhos a gente enxerga muito bem, que não deveria enxergar. Mas tem coisa que eles precisavam enxergar melhor e às vezes não enxergam. E não é porque a gente está cego espiritual, não. É por causa da nossa deficiência. Só que Deus me lembrou agora de Mefibosete. A deficiência dele não impediu ele chegar até Davi. Não impediu dele ser honrado. Então a sua deficiência, não sei se é visual, se é mental, se é emocional, não pode te impedir de chegar até Deus. Não pode te impedir de chegar até Jesus. Deus me trouxe mais uma pessoa na memória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego Bartimeu. A deficiência dele não impediu dele gritar, dele clamar, dele chegar até Jesus. Ao contrário, a deficiência dele levou ele até Jesus. Então, que as nossas fraquezas, ou aquilo que Deus nos curou, indiferente seja coisa boa ou ruim que nós estamos passando, não venha nos impedir de chegar até a Cristo. Porque Jesus já fala, vinde a mim todos cansados, subcarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que Jesus lindo é esse, que Deus lindo é esse. De chamar as pessoas que estão assim. A gente no mundo de hoje, nós corremos esse tipo de pessoa às vezes. Porque tem hora que a gente se sente assim e vem mais problema atrás da gente. E é através disso aí que, às vezes, Deus quer nos promover, nos levantar um ministério. Eu estava vendo pregação sobre aqueles 400 que Davi foi até Davi, quando Davi estava vivendo um momento mais difícil da vida dele. Davi estava fugindo de Saul, foi 400 endividados, 400 depressivos, problemáticos, pessoas cheias de problema, cada um tinha um problema, né? Atrás de Davi. E o ministério de Davi começou lá. O ministério de Davi não começou quando ele virou rei. Não, começou quando ele estava passando um momento difícil, de fuga. Saul queria matar ele. O seu ministério e o meu ministério pode começar, meu querido, minha querida, num momento que às vezes a gente se acha que está difícil, às vezes a gente pensa que está no deserto. É neste momento que o ministério às vezes começa, porque a palavra de Deus eu gosto muito de falar. Bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Deus falou que a gente tem que ser fiel um pouco, não muito não, para ele colocar no muito. Então Davi foi fiel no pouco, o ministério dele começou naquele momento. Davi ajudou aqueles homens, eles foi fiel a Davi.
Quando Davi subiu ao trono, ele estava lá, os homens estavam lá para ajudar Davi. Davi pode contar com eles, porque você pode contar com alguém quando você está vivendo um momento difícil da sua vida. Quando Deus te levantar, essa pessoa vai estar lá do seu lado para te ajudar, porque a nossa vida não é só momentos bons, não. Tem a tempestade também, tem um momento triste, tem um momento de choro, sim, porque a palavra de Deus não é mentirosa, ela deixa tudo registrada. Tem gente que às vezes fala assim, essa pessoa está passando por isso, se ela conhecesse de verdade Deus, ela não passava. Não, se você for ler a Bíblia, o servo de Deus também passa um momento difícil, e muito difícil. Mas em todos os momentos, Deus não deixa a gente sozinho. Deus está do nosso lado. Seja para a morte, seja para a vida. Porque em todos os lados, em todos os lugares, nós vamos encontrar o Deus vivo, Deus poderoso, que Deus não morre, não. Mas Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele será salvo. Então eu creio que Deus, ele tem propósito e planos para a nossa vida, mas nós temos que nos posicionar. Não interessa o momento que estamos vivendo, se é momentos bons ou ruins. Mas é tempo de nós despertar. Como diz, desperta Débora, desperta varão. Profetiza na sua casa. Mesmo que as coisas às vezes parecem estar tudo ruim, mesmo que parecem estar dando tudo o contrário, mesmo que parecem que o vento, está soprando. Mas profetize. Profetize no seu casamento. Seu casamento é bênção de Deus. Às vezes nós temos um momento que passa, no casamento. Às vezes um momento que um ou outro está nervoso, sem paciência. Que em casa também acontece. Não é que eu sou serva, que eu vou ter paciência o resto da vida com meu esposo ou ele comigo, não. Mas quando eu vejo que está um pouco acima, eu falo, Deus, misericórdia, me ensina a tratar o teu servo melhor. Me ensina a tratar o meu esposo melhor. E ele também fala com Deus, que eu escuto ele às vezes orando, ele ora muito caladinho, mas tem hora, a gente ora para dormir todo dia, às vezes eu escuto ele falando. E a gente, um pede perdão ao outro, que o perdão tem que ouvir na nossa casa. Então, às vezes eu falo para Deus me ensinar a ter paciência com minha mãe, tratar ela melhor, porque também a gente, igual eu tô falando, às vezes a gente tem nossas falhas, nós somos pecadores, a palavra de Deus fala quem não tem pecado. Como Jesus falou para aquela mulher que ele foi julgar, que atira a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que quem fala que não tem pecado é mentiroso. Então tem vezes que nós somos tão falhos, tão miseráveis, que quando eu mesmo me examino, às vezes eu fico triste, meu irmão, minha irmã. Eu penso, meu Deus, é tanta coisa que eu preciso de mudar. Mas você sabe o que Deus trouxe no meu coração agora? Se nós não precisar de mudar, se nós não precisar de tentar ser uma pessoa melhor, nós não ia depender tanto de Deus. Porque o filho, quando ele é bebezinho, ele depende da mãe para amamentar, para trocar a fraldinha, para fazer várias coisas. Depois que aquele filho pega um tamanho, que ele quer fazer tudo às suas próprias pernas. E muitas vezes quebra a cara. Porque ele esquece de perguntar à mãe e o pai o que é melhor. Ele esquece que o pai conhece aquele caminho que ele está vivendo. Ele esquece que a mãe já passou por essa situação, ou talvez uma mais difícil. E que a mãe, para superar, ela teve que passar um processo, às vezes, que doeu. E às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, e quando vai ver, a dor vem. Porque a gente achou que conhecia o caminho, que conhecia, a verdade, a vida, mas na verdade não conhece. Quem conhece às vezes não, quem conhece é somente o Senhor Jesus e Deus. Ou quem conhece aqui na terra é nossos pais. O Tiago Brunetti estava falando, eu estava vendo a pregação dele, falando que o filho dele, quando machucou, ficou gritando, parecendo que ia morrer. Ai, um machucadinho que deu. Porque viu o sangue saindo. Aí ele falou assim, pai, você já passou por essa situação? Ele falou, já, meu filho. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim, melhorou, sarou, meu filho. Só colocar, para dizer, um band-aid, E vai melhorar, meu filho, vai passar. Diz que o filho dele na mesma hora parou de gritar demais. Ficou mais calmo, ficou mais tranquilo. E às vezes, Deus está me trazendo a memória aqui agora.
Deus já levou meu pai, hoje eu não tenho meu pai mais para perguntar e nem se ele tivesse em vida, eu confesso para vocês que eu não tinha muita intimidade com meu pai, não. Eu perguntava ele as coisas, mas eu fui criada de pai separado, né? Talvez você também já foi, ou talvez Deus já levou seu pai. Eu perguntava ao meu pai algumas coisas. Por incrível que pareça, eu perguntei no nome dos meus bisavôs antes dele falecer, eu perguntei várias coisas, mas eu não sabia não, para vocês verem. Eu fui perguntar depois de 30 anos. Vou fazer 31, se Deus quiser, dia 6. Mas aí, às vezes eu pergunto a Deus e Deus às vezes me responde. Nós podemos perguntar a Deus sobre isso. E às vezes a gente fala assim, mas Deus não responde. Se a gente for ler na palavra de Deus, o próprio Cristo Jesus, ele já passou por muitas coisas, se nós for ler a história de Jesus. Ele já passou por muitos sofrimentos. Mas, na própria palavra, mostra como ele venceu. Ele venceu com mansidão. Às vezes eu tenho vergonha, irmãos. Porque quem me conhece sabe que eu não sou muito mansa, né? Mas meu marido, essa semana, me falou uma coisa interessante. Eu falei, amor, eu peço a Deus tanto pra mim ser uma pessoa mais mansa, mais calma. Meu marido falou assim, você já pensou, já parou para pensar e já falou com Deus? Me ajuda a ser ousada na tua palavra. Me ajuda, Senhor. Ser nervosa, não é nervosa brigando na palavra de Deus, mas tipo assim, eu puder falar para os outros o que é a verdade. Eu puder ter ousadia. Ele falou, seja ousada na palavra de Deus. Que é isso. A missionária Camila Barros mesmo, eu estava ouvindo o testemunho dela, que quando ela começou o ministério, muitas pessoas queriam que ela mudasse o jeito dela ser. Para ela pregar da maneira que, tipo assim, chamava a atenção do povo. E ela foi tentar mudar. E na verdade, quando ela foi tentar mudar, um dia quando ela pregou, tentando falar mais manso, mais calmo e tal, mais diferente, diz que Deus usou essa amiga, uma amiga dela que havia ido para a igreja com ela para falar com ousadia, tipo assim, por que você está fazendo isso? Não foi eu que mandei você fazer isso. Aí falou com ousadia, pegou e viu que aquilo era o próprio Deus falando com ela e tudo. Eu não mandei você pregar assim. Por que você quer pregar do seu jeito? Falou com ela desse jeito. Aí a missionária Camila Barros, ela entendeu. E o chamado dela, o jeito dela pregar, é aquele jeito que Deus chamou. Eu fui convidada para pregar numa igreja. E eu tô orando, né, pedindo a Deus direção, de seguimento. E às vezes eu tento estudar para me tentar falar. Eu falo, Deus, não adianta, eu não consigo falar dessa maneira. Então o Senhor me ajuda a pregar do jeito que o Senhor quer. Se eu quero, o Senhor me revela a palavra. E o resto o Senhor vai falar através dos meus lábios. Porque quem quiser me convidar para pregar na igreja dele, não adianta esperar um Alcione que vai ler vários tops e vai falar. Para começar, eu tenho minha deficiência visual. Eu, falar a verdade, eu tenho dificuldade de pregar lendo. Mas também não é só isso. Mesmo se eu não tiver essa deficiência, Deus é tão lindo que Ele sabe como faz as coisas, faz as pessoas. Mesmo se eu não tiver essa deficiência, eu não consigo pregar lendo. Eu tenho vários cadernos aqui de vários estudos que eu faço. Na hora que eu vou pregar, Deus muda tudo. Eu estudo, só que na hora eu não consigo pregar aquilo que eu estudei. Então o que eu tenho que fazer é descansar meu coração e estudar, claro, né? Porque eu não posso falar aquilo que não está na palavra de Deus. Mas eu tenho que confiar que Deus, Ele está comigo, Ele sobe no altar comigo, Ele me usa do jeito que Ele quer. Às vezes, vai ter aqueles que vão nos julgar. Como diz, um dia Deus me revelou, a multidão quer te parar, mas eu quero te usar. Então nós temos que ir pelo aquilo que Deus fala e não o que as pessoas falam. Bom dia, fica na paz do Senhor, já falei bem, né?